Ontem se deu muita ênfase à condenação do ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Mas é bom lembrar que a condenação dele foi pela primeira instância da Justiça Eleitoral, essa Justiça Jabuticaba. Alguém acredita que essa decisão vai prevalecer? Eu não acredito. Eu também Mas não. é midiática, né? Midiática, 10 anos de prisão, né? Mas é uma juíza singular e eleitoral que condenou o ex-governador, mas não por ação dele como governador, mas de ex-ministro. É, né? mas porque ele teria levado dinheiro para fazer campanha, né? Vocês se lembram daquela discussão sobre sobre a construção de um terceiro aeroporto aqui em São Paulo? Foi depois de algum acidente aéreo, não foi? O Catarina, né? Aqui em São Roque, né? Enfim, uma construtora, uma empresa particular teria interesse em... Não, é por causa da história da desativação do Campo de Marte. Era isso? É. Eu lembro que tinha algum gancho, enfim. E aí chegaram à conclusão de que a região metropolitana de São Paulo precisava de um terceiro aeroporto. Congonhas, Guarulhos, precisava de um outro aeroporto. E aí surgiu essa empresa. O Fernando Pimentel, na época, era ministro do Desenvolvimento da ex-presidente Dilma Rousseff no primeiro mandato, e ele teria recebido suborno, 4 milhões de reais, para estudos de viabilidade da construção desse aeroporto, e também teria recebido dessa mesma empresa dinheiro para a campanha dele ao governo do estado de Minas Gerais. Por isso é que o julgamento foi feito pela Justiça Eleitoral, porque ele teria usado na campanha dinheiro de Caixa 2, resultado de propina desse estudo para viabilizar esse aeroporto aí que nunca saiu do papel na realidade. Foi para a Justiça Eleitoral, bom dia a todos. Bom dia. Foi para a Justiça Eleitoral, em razão daquela decisão do Supremo, né, referente à Caixa 2. Agora, o depoimento que foi decisivo aí, pelo menos em primeira instância, foi do Benê, né? Que trabalhou há muito tempo com o Fernando Pimentel. Eu não sei se o Fernando Pimentel, ao fim, será absolvido ou considerado culpado. Agora, o certo é que ele fez um dos piores governos da história de Minas Gerais, hein? Foi um governo deletério. Minas Gerais hoje está quebrada, né? E não só por causa do Fernando Pimentel, isso é óbvio, uma crise nacional também colaborou muito para isso. O Fernando Pimentel fez um governo desastroso. Aliás, Minas tem 2 governos ali que marcaram exatamente por isso. O Newton Cardoso, que foi outro que arrebentou com as finanças de Minas Gerais, depois dessas finanças terem sido equilibradas pelo Tancredo Neves, que foi eleito em 82, né? E aí ele saiu lá para o colégio eleitoral, para disputar no colégio eleitoral, todo mundo conhece o resto da história. O Newton Cardoso foi terrível para Minas Gerais. E o Fernando Pimentel, idem. E o Aécio Neves, hein? Eu tenho minhas dúvidas, viu? Muito oba-oba em cima do Aécio Neves, mas ele não ganhou a eleição presidencial exatamente em Minas Gerais. Não, o governo do Aécio foi ruim. E as contas do estado de Minas Gerais durante a gestão do Aécio Neves também se deterioraram dramaticamente. Sim, se deterioraram, inclusive com aquela gastança lá da cidade do governo, aquela coisa faraônica, né? A cidade administrativa. A cidade administrativa, aquele negócio faraônico e tal, que até hoje não está explicado. Inclusive há denúncias contra o Aécio por conta daquela obra. Agora, convenhamos, o Fernando Pimentel, ele foi uma administração de terra arrasada. Ele liquidou com a possibilidade de uma recuperação a curto prazo de Minas Gerais. Uma péssima administração. Não é à toa, aliás, o Estado não chega a uma situação dessa por causa de uma administração de 4 anos, né? Há um acúmulo de incompetências. Aliás, é um fenômeno que se reproduz pelo país, né? O Brasil tem uma coleção de governos incompetentes, né? O Fernando Pimentel, ele, por ser do PT, ele foi o que mais recebeu liberdade lá e autorização para se endividar a partir ali de 2013, 2012, 2013. O Arno Agostinho, secretário do Tesouro Nacional, deu uma burladinha na Lei de Responsabilidade Fiscal, fez contabilidade criativa, que ele era muito bom nisso, e permitiu que os estados que já estavam endividados, já tinham um comprometimento das receitas enorme com o funcionalismo público, se endividassem um pouco mais. E Minas Gerais foi um desses estados que explodiu
o número de funcionários públicos e hoje é o estado com a pior situação fiscal do Brasil. Ele chega a estar pior do que o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro, em alguma medida, parou de piorar. Ele continua ruim, não consegue melhorar, mas parou de piorar, até porque conseguiu entrar no regime de recuperação fiscal do governo e conseguiu se acertar um pouquinho. Minas Gerais, não. Minas Gerais tem a pior situação do estado, do Brasil, e o pior, o Tribunal de Contas do Estado lá resolveu o seguinte, que o Minas Gerais não tem que seguir os critérios de contabilização dos gastos que o Tesouro Nacional indica. Ele não pode impor, mas ele indica, né, que é uma leitura mais transparente de tudo que é gasto com folha de pagamento de pessoal, inclusive benefícios, penduricalhos, auxílios e tudo mais. E aí aquelas coisas brasileiras, né? Tem a pior situação e tem a Assembleia Legislativa mais cara do Brasil. Exato. A que mais custa para o contribuinte. E outro dia o Zema falou o seguinte, falou, se não houver uma mudança radical, ele inclusive falava sobre isso defendendo a reforma previdenciária também em Minas Gerais, mas ele dizia o seguinte, daqui a um ano e meio, tal, eu não vou ter dinheiro para combustível, para viatura de polícia, para ambulância, não vou ter dinheiro para hospital, não vou ter dinheiro para nada, né? A folha de pagamento de Minas Gerais, pelo critério do Tesouro Nacional, já consome mais de 80% da receita líquida do Estado. Imagina uma empresa em que 80% do seu gasto é com folha de pagamento. Já teria quebrado há muito tempo, né?